Se ela não é perita nem psicóloga da réu, o que ela está fazendo aqui, então? Ela é uma testemunha De importante para a defesa que nós vamos... Uma testemunha, ela viu o fato? Ela assistiu os Nós fatos? tivermos que toda vez que rolar uma testemunha justificar o... Não, doutor, olha só. Se nós tivermos Peraí, doutor. A questão é uma questão prática, doutor. Se o senhor não pretende obter um relatório pericial dela... Não. Não? Nós gostaríamos de explicar, é isso, doutor? O pedido feito por nós, a visita de um psicólogo a um presídio, não é ela. A senhora lembra desses áudios que a gente fez uma petição requerendo, vai autorizar a visita de um psicólogo? Não é ela. Esse, no caso, digamos assim, perito nosso, vai ser juntado um laudo dele. Aí a gente vai vendo então o doutor Minagé tentando explicar que a professora não é nem perita e nem é psicóloga da paciente. Ela é uma testemunha que carrega o conhecimento psicológico e que teria informações a prestar. Mas as pessoas foram puristas, estrategicamente puristas, porque estavam com medo de ouvir alguma coisa muito interessante. A gente viu isso até na CPI da Covid, né? Quando a advogada lá dos pacientes da Prevent Senior, ela, no dia anterior, ela depôs em favor dos seus pacientes, depois ela levou os pacientes lá. Então, há essas possibilidades, sim, porque ela não estava quebrando sigilo de nada, uma vez que ela não era mais a psicóloga do caso, e a família entendeu que as informações que ela colheu, ela poderia prestar. Mas aí vem o doutor, preste atenção. Só uma questão, assim, acredito que seja a primeira vez que eu esteja vendo uma figura sui generis. Uma figura que ao mesmo tempo é perita, ao mesmo tempo é testemunha. Então, assim, ou é perito ou é testemunha. Assim, sim, como que ela vai fazer uma análise? Como que ela vai fazer? Eu Doutor, não vou fazer uma análise. Como que ela vai fazer? Ela vai reproduzir o que ela ouviu. Eu vou trazer Sim, excelência, mas nesse momento que ela vai reproduzir isso, ela estava atuando como psicóloga. Sim, excelência, há uma figura aqui que é híbrida. Assim, processualmente, eu não sei o que ela é. Pela primeira vez, a defesa está de acordo com a assistência de acusação e com o Ministério Público. Assim, processualmente, eu não sei o que ela é. Mas o Ministério Público não está supondo ouvi-la, tá, doutor? Como fato, só como fato. Se ela souber de fato. Na verdade, é só para divertir que é uma testemunha, né? De que ela não pode fazer análise técnica. Não tem como, doutor. Ela fala sobre fatos. Doutor, não tem como, doutor. Não tem como. Ela... Porque o medo todo de ouvir uma Não é o medo, assim. Não é o medo. Diga uma coisa. O senhor já não obteve a minha autorização para fazer esse teste psicológico com ela? Eu quero ouvi-la. Eu preciso ouvi-la. É necessário que ela seja ouvida. Qual o receio de Vossa Excelência? Não é receio, cara, mas vamos parar de raciocinar. O que é ela? O que é ela? Não, assim, o que é ela? Assim, ela faz uma análise... Saber a natureza jurídica dela? Isso, ela é uma testemunha que vai... Olha, doutor, ela é uma testemunha que em determinado momento... Testemunha depois... Doutor, testemunha depois sobre fatos. Ela estava enquanto uma perita que não virou perita e agora vai virar testemunha. Pela ordem. Processualmente, isso é um absurdo. Com a sua licença, por gentileza, eu gostaria só de fazer uma correção. Sim. O meu trabalho não era de perita. Eu não fui contratada como perita. Eu fui contratada como psicóloga para realizar uma avaliação. Mas a senhora fazia o quê? Um laudo? Avaliação um parecer. Uma avaliação psicológica. A senhora vai emitir um laudo? Avaliação psicológica. É uma emissão técnica, doutor. Serão proibidas, artigo 207. É uma emissão serão proibidas técnica. de depor as pessoas que... Depoimento. Ela tá no capítulo 6 das testemunhas. A natureza jurídica dela é testemunha, pelo amor de Deus. Como que ela é testemunha se ela vai depor sobre argumentos técnicos? Ela não é testemunha de caráter, nem testemunha de fato. Inclusive faz Como testemunha de ao fato? profissional técnico. A natureza dela é testemunha. Tecnicamente isso não existe, doutor. Tecnicamente Doutora isso não Elizabeth, existe. pela ordem. Sinceramente, Então, assim... Em 13 anos de advocacia, é a primeira vez que eu vejo isso, doutor. Ela pode ter assistido do binóculo. Ela é testemunha. Vamos lá, doutor. Eu só gostaria, Excelência, de reforçar que eu não posso apresentar um laudo de um serviço que foi interrompido. Eu quero trazer as informações às quais eu tive acesso até o momento da interrupção dos serviços. Veja, Excelência, da mesma forma, por favor,
Por gentileza, É muito sim. complicado aqui, senhora. Veja, Mas é realmente complicado. da mesma forma que outros profissionais foram trazidos até aqui, que prestaram serviços, né, tanto para a Monique quanto para a família. São pessoas que tiveram acesso a informações que são úteis à defesa da senhora Monique. Mas Vim falar de fatos aos quais eu tive acesso através das entrevistas com a família. Aí o doutor Yuri, gentil, jeitoso, mas nem por isso menos perturbado, né? Naquela situação ali, bem perturbadinho, porque ele vai ficar confundindo os termos de propósito, porque ele vai dizer que ele está vendo uma coisa, ele chega a insinuar que ela seja uma coisa. Eu não sei o que é isso aqui, eu não sei o que é ela, né? Coisificando que ela é perita, quando já foi dito várias vezes que ela não é, então ele se faz de não entendido, porque ele estava ali tentando desqualificar, conforme o vídeo anterior que você deve ter assistido aí, sobre o depoimento do Brian. Ele já estava preocupado com essa mulher e ele tinha a missão ali de atrapalhar com que ela desse o testemunho. Até essa questão que ele vai fazer uma superlativização. Em 13 anos eu nunca vi uma situação tão estranha. Ué, é porque então em 13 anos você não deve ter visto nada igual ao que está acontecendo com a professora Monique, né? Onde ela estava dopada dentro da sua residência, enquanto o filho dela estava sendo cruelmente assassinado. Esses são os indícios. E aí vocês querem culparem na sua feminilidade, no feminino que a constitui, na sua maternidade, vocês querem incriminar a professora. Então, como você nunca viu isso, mas olha só, vamos fazer um paralelo. Num dos depoimentos, que foi de um delegado que levaram aí, o tempo todo ele fala, né, que o processo era muito específico, que tinha que despender recursos materiais e humanos na situação específica, blá, 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 justificando os erros que possam haver nas laudas dos relatórios. E aí você, em 13 anos, tem uma situação de ter uma mulher sendo injustamente acusada, não entende que ela precisaria de uma testemunha específica, de uma testemunha de teor específico? Então esse seu estranhamento também é sair pela tangente, né, doutor Yuri? Legal a frase do doutor Hugo Novaes, né? Ela pode ter assistido, de onde ela estiver, pode ter assistido do binóculo, mas ela é testemunha, sim. Porque ela pode até não ter sido testemunha do fato, nem existem testemunhas, né? E por isso eles também querem que não exista testemunha. Ela pode até não ser testemunha do fato porque ela não estava lá, mas ela é testemunha de caráter porque ela conhece os meandros de como funciona um ser humano. Eles não ouviram um delegado? A gente não ouviu especialistas. Ouviram um delegado, ouviram o bombeiro, ouviram especialistas de outras formas que dão a eles indícios do que é o comportamento humano. E essas pessoas, no seu testemunho, falaram isso. Eu estou falando aqui como bombeiro, eu estou falando aqui como delegado. E ela pode, por que ela não pode falar como psicóloga dessa situação, conhecedora do comportamento e do inconsciente humano que ela é? E claro, certamente a família deu a ela papéis, documentos, depoimentos que iam corroborar muitas coisas que ali até agora não estão sendo compreendidas. E esse é o medo deles, daí esse barulhão de macho estressado. E aí a juíza Elizabeth, então, ela vai se mostrando o tempo todo titubeante, né? Até que ela sucumbe à estratégia sutil, né? Que ele deve ter dormido pensando nela, né? Dormido, porque após o depoimento do Brian, ele já está ali todo armado, ele fica o tempo inteiro ali na frente, tipo, encarando a doutora Elisa ali, tipo, tô aqui, tá? Tô de olho em você, eu não vou deixar você falar. E ele conseguiu não deixá-la falar, porque a doutora Elizabeth sucumbe. Ou seja, ela dispensa a testemunha, né? Agora, pensemos aqui, inclusive no promotor. Não querem ser tão rigorosos? O processo não é específico. Se o processo é específico, é uma situação rara, porque uma criança morreu e isso mexe com todos nós. Então, a ampla defesa tem de ter o seu direito e a investigação tem de ser ampla. Meu Deus, deixa a mulher falar que naquilo que ela tivesse falhado, ela mesma iria arcar. Ela tem um compromisso com a verdade. É engraçado esse medo, é impactante, de fato, como ele é um medo poderoso, no sentido de ter prosperado, e como o grande público caiu de boca, assim, paf, e estão todos debochando. Ninguém pensa assim, puxa vida, e se essa mulher pudesse falar? Porque vamos supor que ela fosse uma testemunha muito suspeita.
Gente, você quer coisa melhor do que deixar uma testemunha suspeita falar? Não foi isso que eles fizeram com o Coronel Jairo? Deixaram-no falar livremente. Ele discursou, ele filosofou, ele falou, e teve coisas ali que tem incoerência e outras coisas erradas. Pronto! Deixassem a mulher falar. Porque é engraçado, quando era uma mulher que era do interesse dos poderosos, como é a Cristiane, e aqui eu não estou desqualificando o testemunho dela, só estou mostrando nesse contexto, ela era testemunha dos poderosos. Também deixaram-na falar, chorar espontaneamente, o testemunho dela foi muito interessante, mas olha, ela era testemunha de um poderoso, mas a testemunha de uma mulher periférica, psicóloga, a testemunha, não deixaram falar, porque trata-se de uma mulher periférica e de uma mulher psicóloga. Está vendo aí a estrutura sendo vomitada bem na nossa cara? E aí, promotor, você perdeu a chance de ser rigoroso, porque era só deixar a doutora Elisa tropeçar nas próprias palavras, então, ué. Ou seja, chegamos então a algumas conclusões necessárias. Primeiramente, fica evidente o conluio do promotor com a defesa do Jairo e com a acusação. Todos se levantando contra o direito à ampla defesa de uma mulher. Isso é um fato, você não tem como negar isso. Segundo, por que esse caso Monique me interessa tanto, né? Porque é o caso Henri. É o caso Henri e a mãe está viva sendo injustamente processada. Por que ele me interessa tanto? Porque esse é o drama das mulheres da nossa nação. Sejam elas ricas, pobres, de credibilidade, sem credibilidade, envolvidas ou não no crime. Elas estão o tempo todo sendo silenciadas e elas precisam descobrir um caminho interior de falar, a gente não aceita isso. Sabe, ela está tendo um movimento, igual tem uma página maravilhosa chamada Deixe a Monique Falar, procure lá que ela está lá no Instagram. Porque se essa mulher puder falar, e se as feminilidades constituídas no processo puderem falar, e se o feminino que há nesse projeto puder ecoar, haveria uma transformação. Tomara que a juíza intua nesse sentido. A quarta questão, conclusão, é que a gente precisa parar de ter medo do tumulto. A gente tem medo da aparência, né? Mas olha, esse tumulto aí, ele nos revela muitas coisas, conforme as que eu te mostrei até agora neste vídeo. Ele revela o seguinte, que é melhor suportar a aparência do tumulto que está denunciando que tem uma verdade ali tentando ser enterrada, do que o silêncio elegante da falsidade criminosa que vai enterrar uma mulher e proteger um homem nessa situação. Então não tenhamos medo de tumulto, não. Eu acho que a doutora Elisa foi muito firme nesse sentido. Ela continua firme, leve e solta. É isso aí, doutora Elisa. Sem medo de tumulto. Nós sabemos quem somos. E nós sabemos quem a Monique é. E por último, que fique claro, a doutora Elisa pode até não ser a testemunha factual do que aconteceu, porque não há testemunhas factuais aí. Mas ela é testemunha de caráter, por todo o conhecimento que ela tem, pelos acessos que ela teve aos rincões psicológicos e até físicos da família. Ela poderia dizer coisas muito interessantes. E o Poder Judiciário não quis ouvir. Porque a juíza poderia pensar assim, deixa essa mulher falar, eu não vou deixar mais ninguém falar, mas hoje ela vai falar. Pronto, ia ser muito interessante. Mas perderam mais essa chance, né? Enfim, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.